Bom dia, amados. O nosso tema de hoje é sobre a lei abolida. Você sabia que os gentios não estavam representados no Monte Sinai quando Moisés recebeu a lei? No Antigo Testamento, o privilégio era dos judeus israelitas. Deles eram as promessas, deles eram as promessas e os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, os reis ungidos Saul, Davi, Salomão, etc. Deus, na sua soberania, havia escolhido um povo para o seu nome constituído pelas 12 tribos de Israel, sendo os demais povos taxados como gentios lixo do mundo, sem esperança de salvação por causa da idolatria perene e vida devassa. Haviam escolhido o caminho da morte eterna, aguardando a consumação da ira do Pai Eterno. A promessa feita por Deus ao fiel patriarca Abraão indica a principal razão dessa escolha. Entre as 12 tribos, a de Levi teve um destaque relevante, pois foi escolhido para o sistema sacerdotal, servindo no altar como sacerdotes e mediadores entre Deus e as demais tribos, e serviam com grande autoridade no complexo sistema da lei cerimonial, moral e penal. Com a vinda de Jesus, que veio exatamente para cumprir e abolir a lei por causa da sua fraqueza e inutilidade, já que o sistema sacerdotal estava corrompido e desmoralizado, chegando ao cúmulo de Jesus usar chicote no templo de Jerusalém, dizendo: fizeste da casa do meu pai um covil de salteadores. O desprezo que Cristo tratou os sacerdotes durante seu ministério finalmente o levou à condenação e à morte na cruz, abrindo com isso o caminho para a salvação de todos os povos gentios e judeus através de Jesus, o único mediador e pastor, bispo e sumo sacerdote da nova e eterna aliança. Fica claro que o povo gentil nada tem a ver com a lei do Sinai. A nossa montanha é a Monte da Caveira, onde Jesus morreu em Gólgota, e após a ressurreição assumiu como sacerdote, pastor, bispo e ministro de nossas almas, para sempre. Hoje, em pleno século XXI, padres, pastores e gurus associam-se a um ecumenismo silenciador, arvoram-se arbitrariamente a sacerdotes, mediadores e pastores, trazendo de volta a si a lei, guarda de sábados e o chamado sacrifício das ofertas em dinheiro dentro de envelopes para comprar bênçãos. Quem dá mais, recebe mais. Quem não dá nada, nada recebe. Incrível! Transformar o evangelho em empresa comercial, numa disputa selvagem para agrariar dinheiro. Esqueceram de Romanos 3,23, pois todos que pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há um Cristo Jesus. A vaidade e a ânsia pelo poder levaram os falsos profetas a construírem megatemplos, apoderando-se da emissora de rádios e de televisão, promovendo propaganda de cura e milagres por pseudos homens de Deus, que fazem inveja à maior rede publicitária mundial que já se viu. Veja o que diz a Bíblia em Efésios 2,15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que todos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Leia, meu amigo, a página de Hebreus, página 7, capítulo 5, 12, 17, ou se preferir, leia a página toda. Vamos ver o que diz aqui. Portanto, por um lado se revoga a aliança anterior por causa da sua franqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. 1 Pedro 2,25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas?
Hebreus 7, 28. Porque a lei constitui sacerdote a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Leia, amados, Hebreus 9:11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, quer dizer, não desta criação. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Colossenses 2:13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e circunciso da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Gálatas 2:16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 2:21. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Atos 13:38 a 41. Tomai, pois, conhecimento, irmãos, de que se vós anuncia a remissão de pecados por intermédio deste Jesus, e por meio dele todo que crê é justificado de todas as coisas, dos quais não pudeste ser justificados na lei de Moisés. A Bíblia é clara, ela afirma aqui na lei de Moisés: notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vem-me o desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não creereis se alguém vô-la contar. Gálatas 3:10. Todos, pois, quantos são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio a maldição em nosso lugar. Gálatas 5:4. De Cristo nos desligastes, pois vós que procurais justificáveis na lei, da graça decaístes. Essa parte aqui, amados, muito importante. Hebreus 7, 11, 12, 13. Se, portanto, a perfeição houverá sido mediante o sacerdócio levítico, pois baseado nele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda um sacerdócio, necessariamente há mudança da lei. Leia Hebreus 7, 18 a 28. Portanto, por um lado se revoga a ordenança anterior por causa da sua fraqueza e inutilidade. É visto que não é sem prestar juramento, porque aquele que sem juramento são feitos sacerdotes, mas este, Cristo, com juramento por aquele que disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito nos convinha sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feitos mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro
por seus próprios pecados, depois pelos povos, porque fez isso de uma só vez por toda, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constituiu o sumo sacerdote homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Efésios 2,15 aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo o novo homem, fazendo a paz. Então, amados, essa passagem aí da lei, eu tenho também que reconhecer que eu, como fui um ex-frequentador de igreja, você jamais vai conhecer esses capítulos e versículos aí que eu mencionei, da Epístola de Paulo aos Gálatas, né? Você jamais vai ter conhecimento que isso não é citado na igreja. Muito difícil você ver uma pregação de um pastor ou de um padre, qualquer líder religioso. Isso aí não é citado na igreja. Então você desconhece, entendeu? Porque toda lei verotestariamente foi abolida, né? Entendeu? Então, se você quer seguir a lei, se você tropeçar num só preceito dela, você é culpado de todos. Você é réu de todos. Então não tem como você conseguir cumprir a lei. A graça do Senhor Jesus nos basta. Como afirmo sempre, o nome dele não é Jesus, é Yahushua. Isso você vai ver em Isaías 52,5. De preferência, leia Isaías 52, de 1 a 15. Leia a página toda. Como sempre eu bato na tecla, não fique pulando a Bíblia de um lado para o outro, que aí você vai ficar perdido. Porque o sistema te ensina assim. Entendeu? Então, como diz Oséias 4,6, por falta de conhecimento, né? Meu povo peca por falta de conhecimento. Então, dificilmente nós iríamos conseguir seguir totalmente o ritual da lei. Porque o nosso Pai eterno amado enviou seu Filho amado para ser o nosso mediador, e Ele sabe da fragilidade da nossa carne. Ele sabe que somos frágeis, né? Então, dificilmente seguir os trâmites da lei mosaica, até porque a lei mosaica ela é carnal, ela é imperfeita. A lei de Moisés é imperfeita e a lei de Deus é perfeita. A lei de Deus a lei de Moisés, aliás, foi escrita no livro e foi colocado do lado da Arca da Aliança. E a lei de Deus não foi colocada dentro da arca. Dentro. Então, as diferenças é essa aí, que a gente às vezes não tem conhecimento, né? A gente não tem conhecimento nenhum. Por quê? Porque a gente não lê. A gente não vai ler, não vai procurar fazer uma pesquisa. Entendeu? A gente não tem como fazer essa pesquisa, não vai ver, não quer saber. Então, eu que passei um tempão na mão de liderança religiosa, a gente sabe disso. Você não pode perguntar, você tem que ficar totalmente preso, né? O que é lhe passado, você não tem como estar, como é que se diz, questionando, perguntando, porque ele sabe que quando você pergunta, você geralmente sem querer vai fazer uma pergunta que fere o sistema religioso. Isso é de praxe, seja normal. A gente sabe disso. Se você fizer uma pergunta que fere o sistema, você não vai obter resposta. Então nós temos que estar aqui todo o tempo buscando a verdade, lendo, levando para você o conhecimento da verdade. Então veja bem, a lei de Deus, certo, amado? Ela foi
ela foi, ela foi escrita por Deus em tábuas de pedra, entendeu? Colocada dentro da Arca da Aliança. É uma lei moral, exaltada por Cristo, não é abolida, é espiritual. Existia antes do pecado. E a lei da liberdade e não um jugo pesado. É perfeita. Lei de Moisés, escrita por Moisés num livro, posta ao lado da Arca da Aliança. É uma lei cerimonial abolida por Cristo na cruz. É carnal, ordenada por causa do pecado. É uma lei condenatória, um jugo pesado. É imperfeita. Então, amado, basta você ler 2 Coríntios 3, 1 a 18 para você ter a noção. Entende, amado? Espero que eu possa ter ajudado em alguma coisa. E vamos preparar o próximo vídeo. Amém.